Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre a Resex de Tauá-Mirim e seus rizomas, um trabalho de construção coletiva e etnográfica do processo. Esse é o título do livro, fruto de uma pesquisa de doutorado que monta um panorama histórico do movimento para a criação da reserva extrativista de Tauá-Mirim. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe, claro, a professora doutora do curso de licenciatura em Ciências Naturais da UFMA, Helena Steinhorst Damasceno. Professora Helena, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Maravilha, a gente que agradece a disponibilidade para falar sobre a Resex, a reserva, né, extrativista do Tauá-Mirim, que é um território, digamos, que é muito disputado, né? Muito disputado. E eu queria que você começasse falando, né, definindo o que é uma reserva extrativista, para que a gente entenda melhor toda essa situação. Certo. A reserva extrativista é uma unidade de conservação do modelo sustentável, que significa que ela permite, né, populações humanas no interior da sua área, né? E uma das modalidades, uma das funções da reserva extrativista é proteger também o modo de vida dessas populações, né? E no caso da reserva de Tauá-Mirim, são pescadores, né? São que têm como subsistência a agricultura, né, tradicional, e a conservação da área de manguezal, que é muito importante, né, para a ilha, que a gente sabe que é uma área de pressão muito forte, né, de empreendimento, grandes empreendimentos, né? Então nós temos lá na região a Alumar, o Porto, né, a Vale do Rio Doce e outros empreendimentos que fazem essa pressão direta, né, ao sistema natural, né, ao ecossistema da ilha, né, de São Luís. E aí a minha tese, se você me permite, né, esse ano fazem 10 anos da defesa da tese, né, e a gente está com uma campanha, né, pela Resex de Tauá-Mirim, né, então ela já passou por muitos processos. Nessa tese, eu faço uma linha do tempo, né, traçando desde o primeiro momento, quando as comunidades, né, solicitaram essa criação da unidade de conservação, que também foi estudada, né, junto com o IBAMA, né, e outras entidades e movimentos sociais, para saber qual seria a modalidade mais interessante para aquela região, e chegaram-se à conclusão que seria a reserva extrativista, né, pelo próprio modo de vida dessas populações. E aí, nessa tese, eu faço uma linha do tempo, desde a primeira solicitação, né, até 2015, quando através dos movimentos sociais, né, e da organização da própria comunidade, é feita uma audiência, e lá é criada, né, uma autogestão dessa unidade de conservação, com conselho gestor e tudo mais. Então, eu faço essa linha do tempo, né, dentro desse contexto, né, político e social de criação da unidade de conservação, e também faço, né, através de uma metodologia que eu chamei de construção coletiva, né? Então, a gente, dentro do nosso grupo de estudo, que é o GEDMA, né, Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, nós tivemos várias frentes, né, de trabalho, né, dentro da reserva extrativista. Isso desde o ano de 2006, né, que é quando eu ingresso no mestrado e já uso, né, esse campo aí de pesquisa. E também a voz dos próprios moradores, né, e movimentos sociais. Então, a gente faz isso como se fosse um trabalho de construção coletiva para formar essa linha histórica, né. E outro lado dessa metodologia a gente chama de etnografia do processo. Então, eu me debruço sobre todo o processo, desde a criação da unidade de conservação, né, da solicitação da criação, né, até os laudos, né, e todos os processos até chegar ao Ministério Público, né, quando a contenda é judicializada, né, por conta de ela cumprir todos os trâmites legais para poder ser oficialmente criada, né, por decreto do presidente, e acaba, por entraves políticos, ela acaba não acontecendo formalmente, né? Isso é na tese, né? Até 2015, porque 2016, em fevereiro, eu defendo essa tese, né? E agora, em fevereiro, faremos 10 anos de defesa dessa tese. Então, essa publicação, ela veio também, né, como uma força para a campanha da Resex, né, que já está se mobilizando novamente, né, por conta de mudanças de governo e contextos políticos, para que ela agora talvez seja formalizada, né? Então, existe até uma campanha nas redes sociais, que chama Resex de Tauá-Mirim já, existe uma página no Instagram, né, que também faz essa divulgação dessa campanha, né? Inclusive, dia 17 tivemos, né, uma nova reunião no Solar, né, falando sobre essa questão aí de quais serão os passos, né,
para poder fortalecer essa luta. Então, o livro ele vem, né, no momento em que a gente quer que esses trabalhos acadêmicos todos eles sirvam, né, de alguma forma, né, retornem para a sociedade, né, em forma de conteúdo que ajude, nesse caso, a Resec de Itauamirim, né, a criação da Resec de Itauamirim. Professora, desde a defesa da sua tese, enfim, da produção desse material, né, que, enfim, isso aí supera mais de 10 anos, né? Digamos aí que tem aí por volta de 12, 13 anos, não sei, por volta disso, né? Eu queria que você falasse o que mudou e o que não mudou nesse período, né? Que para certas coisas é um período elástico, enfim, que dá para acontecer muita coisa, e, por outro lado, tem algumas coisas que estão mais cristalizadas, né? O que teve de mudança nesse processo durante esses últimos 10, 12 anos, digamos, e o que não mudou? Então, formalmente, nada mudou, né? Continuamos na luta pela criação oficial da Resex, né? As comunidades, logicamente, a movimentação, né, é viva, né? Então, tivemos problemas em algumas comunidades, como Cajueiro, né, com deslocamentos compulsórios de algumas moradores dessas comunidades, por conta também de empreendimentos, né? Então, a pesquisa continua, de fato, né? Não dentro da minha tese, que minha tese, né, a gente sempre fala, um trabalho acadêmico ele não termina, a gente que acaba ele, né? Porque temos, logicamente, um limite de tempo para fazer esse trabalho. Né? Mas eu faço um grande compilado, né, de uma boa parte dessa história. E a luta continua, né? Algumas comunidades foram se movimentando, né, nesse decorrer. E agora, o que muda de fato é que existe uma nova campanha, né, com um fortalecimento dessa campanha, para que nesse novo contexto político haja, né, de fato, a criação. Então, teremos audiências, né, já houve visita do ministro do Meio Ambiente em loco, né, isso foi no final do ano passado. Então, as coisas estão se movimentando nesse sentido. Então, a importância do livro também é como divulgação dessa história, né, para que as pessoas saibam, né, que não começou ontem, né, temos 20 anos de luta pela Resex de Itauamirim, né? Então, logicamente, o processo continua, outras pesquisas têm sido feitas na área também, mas o meu livro ele conta essa história até 2015, né? Então, efetivamente, dentro do processo formal, né, digamos assim, processo burocrático e político, nada aconteceu, nada mudou, né? E agora a gente pretende que isso seja de fato uma virada nesse momento aí, com essa campanha, né, que a gente possa ter essa sensibilização maior e proteger essa região da ilha que é tão importante, né, que é manancial de peixes, né, enfim, onde ali uma grande biodiversidade acontece no manguezal, e a gente sabe dessa importância, né, de preservação dessa área, e também das comunidades, né, que em ficando no abandono, tendo que sair de lá, né, isso pode acontecer de elas virem para os centros da cidade e não conseguirem, né, se colocar profissionalmente, inclusive, né? Então, a luta é pela criação da Resex, né, pela conservação dessa área. Em termos relacionados a impactos, né? Durante esse período tem várias incursões que você mesmo mencionou aí, essas pressões, né, empresariais, né, de grandes conglomerados nessa área portuária, enfim, esse processo também ele se tornou tenso, aliás, ele não deixou de ser tenso, né? Ele continua sendo tenso nesse período. Teve muita tensão e tem muita tensão ainda. Exatamente. A gente muda os governos, muda os agentes políticos, né? Por exemplo, a gente teve um entrave, né? E isso está descrito na minha tese também, na época do governo da Roseana, né? Então, chega a algum momento, assim, alguns documentos que eram favoráveis, né, à criação acabam sumindo do processo. Então, tem uma série de questões bem minuciosas que estão descritas, né, de alguma forma na tese, né? E o que acontece agora é que mudam os agentes políticos e a gente, né, tenta novamente fazer com que isso aconteça. Então, o processo ele está todo feito, né? Já foi feita uma readequação em relação à questão de portos, né? Algumas áreas foram desafetadas, como a gente fala, né? Um novo mapa da Resex aconteceu, né? Desde então já havia acontecido algo que eu relato na minha tese, e novamente outras áreas foram, né, mexidas, para que agora, nesse momento,
haja consenso dos órgãos, né, todos envolvidos aí, juntamente com o IBAMA, para que todos sejam favoráveis à criação da reserva extrativista, né? Então, em tese, ela pode conviver com todos esses empreendimentos. Logicamente que tem uma zona de amortecimento, tem todo um cuidado ambiental a mais, né? Que implica no momento de criação de uma unidade de conservação. Mas ela tem todos os trâmites legais. O que a gente acredita agora é que falta vontade política, né? E nesse momento, para que, de fato, saia do papel, porque todos os trâmites já foram cumpridos, várias desafetações já foram feitas, e a gente está, nesse momento, agora, divulgando, né, a causa da Resex, por conta da importância que ela tem mesmo, não só para as comunidades, mas para a ilha de São Luís, né? E a gente vive num momento aí, né, de preservação ambiental, né, aquecimento global, então, mudanças climáticas, hoje a gente tem uma urgência ainda maior do que há 20 anos atrás, no sentido de criação, né, dessa unidade de conservação. E detalhe que a gente, na ilha de São Luís, não temos nenhuma nessa modalidade e com essa importância e tamanho de território, né? Professora, para finalizar, teve alguma atualização nesse material, nesse livro, né? Enfim, agora, recentemente? Não, o livro ele passa apenas por uma revisão técnica, né? E é publicado igualzinho como foi defendido na tese lá em 2015. Como eu te falei, ele ainda vale, né? Ele é uma linha histórica, né? Que a gente traça de toda essa luta da Resex, e ele termina em 2015. Então ele está até 2015. De 2015 para cá teremos outros trabalhos, quem sabe não virão outros livros, né? Outras teses, outros, né? E, inclusive já tem, né? Mas assim, em formato de livro, né? O que é importante destacar também que essa publicação ela é uma publicação para uma editora comercial, né? Então ela tem um alcance muito grande. A gente tem distribuição nacional, né? A gente pode comprar o livro direto na editora Dialética, né? Ou pode também acessar editora Dialética, né? E a gente pode acessar o livro também, né? Pela Amazon, né? Pelo Google Books, né? Em forma de e-book. Então, ele está bem acessível, bem distribuído, né? Isso é uma coisa interessante que a gente pode divulgar, de fato, né? Não só nacionalmente, como internacionalmente, né? Que essas, como é que a gente chama? Essas, tipo a Amazon, né? Essas distribuidoras de livro hoje em dia digital, elas têm um alcance muito grande, né? Então, a ideia é que a gente consiga, né? Expandir também essa causa da Resex Brasil afora, sensibilizando também, né? Por que não mundo afora, né? Por conta de toda essa emergência climática que a gente vive. Sem dúvida, né? De repercussão, claro, né? Não só local, nacional, também tem as suas repercussões em termos regionais e, claro, mundial, com certeza, sem dúvida, né? Professora, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui, trazer essas informações. Eu acabei de conversar aqui com a professora doutora do curso de Licenciatura em Ciências Naturais da Universidade Federal do Maranhão, Helena Steinhorst Damasceno, falou sobre esse livro, A Resex de Itauá-mirim, Seus Rizomas, um trabalho de construção coletiva e etnografia do processo. Professora, muito obrigado, a gente espera você, né, no encaminhamento, né, não só desse trabalho, como outros também, tá? Ok, eu que agradeço a oportunidade. Eu só queria deixar aqui que temos no Instagram, né, a conta de divulgação, né, chama Resex de Itauá-mirim já, quem quiser seguir, né, só colocar lá na pesquisa, e também o livro Resex de Itauá-mirim, onde no link vocês encontram, né, no link da bio tem outros links, né, que vão direto para o acesso à venda, tanto da editora como de sites como a Amazon, para poder adquirir o livro. Tá bom? Eu que agradeço. Aqui na descrição, né, que vai ficar do vídeo no YouTube, salva, a gente vai disponibilizar também esses links, professora. Muito obrigado. Ótimo. Tá ok, muito obrigada. Maravilha, uma ótima semana. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, eu e Janaíne Serra aqui com vocês, e Borges Júnior. A gente volta amanhã, tá, com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Janaíne assume agora a sessão das 8, muita música boa iniciando a semana para cima, com você e, claro, Rádio Ciência, entre outras cositas. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade.
Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h06. Conexão Açaí Cuxá, programa de rádio une ouvintes do Maranhão e Pará. Você sabe como funcionam as ondas de rádio? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De